gosto muito de estar aqui embaixo, né, pregando aqui mais próximo dos irmãos. Irmãos, louvado seja Deus pela vida de vocês, louvado seja Deus pela vida da Nicole, Mateus, da Jaqueline, que estão aqui hoje, né, que são guerreiros aí, que estão aí vindo e fazendo esse louvor. Porque uma coisa eu falei essa semana com o Alisson, que está aguardando o resultado do exame dele, né? E eu falei para o Alisson, eu não vou forçar ninguém à igreja, eu não vou exigir que ninguém vá à igreja, né? Eu acredito que hoje nós temos que entender que a igreja, qual é a relevância dela na nossa vida, né? Então essa relevância, essa consciência, esse senso de relevância e de importância do que é a igreja e da nossa responsabilidade, da relevância da nossa vida dentro da igreja, no propósito de mantê-la, de cuidar dela, de sustentá-la, essa consciência é que vai trazer as pessoas deste lugar. O Senhor é que vai arrebanhar. Porque, irmãos, a igreja ela não precisa de ninguém que a rejeite, a despreze, a critique, porque aí fora as pessoas já fazem isso todo o tempo, né? Já existe muita gente criticando a igreja, julgando a igreja de forma muitas vezes preconceituosa, discriminatória, injusta. Nós que estamos aqui dentro sabemos o que é o significado de igreja, que é o corpo de Cristo, que é estarmos unidos e ligados uns com os outros e uns nos outros também, porque somos membros uns dos outros. Eu entendo que nós temos essa responsabilidade, essa consciência para com a igreja do Senhor. Então veio um tempo em que realmente Deus está colocando à prova valores, convicções da vida dos crentes. Eu falo isso porque eu faço parte de 3 ou 4 grupos de pastores na cidade, pastores batistas, pastores de outras denominações evangélicas, e a gente discute temas, né? A gente discute situações atuais da igreja atual, da igreja contemporânea. E hoje uma grande discussão que os líderes evangélicos têm, seja da Sara Nossa Terra, Assembleia de Deus, presbiteriana, batista ou qualquer outra denominação, a igreja virtual e a igreja presencial. A igreja virtual e a igreja presencial, porque hoje a juventude é muito ligada no virtual. A juventude dos dias atuais, ela é muito aqui, né? É muito no celular, é muito digital, né? Só que por mais que os meios virtuais facilitem muitas coisas na nossa vida, e até mesmo a comunicação, a amplitude da comunicação e o alcance de uma mensagem que a gente quer levar vamos dizer assim, aos lugares mais longínquos que a gente possa alcançar, queridos, o virtual ele nunca vai ter uma coisa que o presencial tem, que se chama profundidade. O virtual ele te leva muito para o superficial, tudo é superficial. As pessoas se maqueiam, as pessoas passam uma imagem que muitas vezes não é aquela que realmente elas estão vivendo. As pessoas não têm relacionamentos íntimos e profundos no virtual, né? Não se constroem valores consistentes e duradouros no mundo virtual. Para você construir relacionamentos consistentes e duradouros de amor e de fé, é necessário que você tenha contato. Mesmo no contato presencial, às vezes é difícil você conhecer intimamente as pessoas. Agora imagine a distância, né? Então, esses temas eles têm sido muito discutidos nos dias atuais. Mas o meu entendimento, a minha interpretação é que tudo que é virtual sempre será consequência do presencial, né? Então tudo que vai ser passado aqui, tudo que o pessoal vai assistir através do YouTube, porque o culto está sendo gravado, né? É consequência de nós estarmos aqui, é consequência da Nicole vir aqui, pagar um preço de tocar ao lado do Mateus, da Jaqueline cantar junto, de nós estarmos aqui. Ou seja, o que vai ser visto no virtual, primeiro passou pelo presencial, primeiro passou por aqui, né? Então nós não podemos perder de vista essa visão, porque o mundo quer arrancar hoje da nossa vida o que? Profundidade. Hoje nós vemos uma geração muito superficial, superficial no amor, superficial na fé, superficial nos valores, superficial em muitos aspectos, irmãos, e nós estamos aceitando a superficialidade. Por isso que a igreja tem se perdido na fé. Aí vem vamos dizer assim, os desafios, vem os confrontos, vem essa situação como nós estamos vivendo hoje de pandemia. É muito fácil as pessoas se desesperarem, é muito fácil as pessoas perderem o controle de suas vidas, porque a fé está muito superficial, né? E nós precisamos voltar a ser o povo da Bíblia, o povo que conhece a Deus na profundidade, através das Escrituras,
né? Precisamos ser aquele povo do joelho dobrado, né? Que ora, que clama a Deus. Quando a coisa chega, a coisa aperta, a gente se prostra e entende que se não tem saída à nossa volta, do céu virá a saída, porque o Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono de glória, de onde Ele governa todas as situações aqui embaixo, né? É assim que a Bíblia nos revela a existência de um Deus soberano, perfeito, onipresente, onisciente, onipotente, invencível, capaz de realizar todas as coisas em favor daqueles que o temem, em favor daqueles que o servem. Irmãos, eu quero nessa noite continuar pregando o que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã, porque nós chegamos aqui de manhã e como a gente ficou uma semana aí sem cultos, né? Hoje parece que a gente voltou às atividades e você fica um pouco assim sem saber muito o rumo das coisas. Quando as pessoas vão vir na escola bíblica, vai ter escola bíblica? Não vai ter escola bíblica? Então a gente chega com muitas dúvidas, né, na cabeça, por causa dessa situação de várias pessoas terem contraído o Covid, né, aqui dentro, e graças a Deus nenhuma em situação grave, graças a Deus todas passando e superando tudo assim, só aguardando realmente passar o tempo para voltar. Então nós sentimos que isso foi um toque de Deus também na nossa vida, para nos ensinar a sermos talvez um pouco mais cuidadosos com as situações. Porém, irmãos, o que eu penso? Vou ser bem sincero no que eu penso. Eu penso que hoje tudo, já disse isso numa mensagem que está no YouTube, tudo é um risco, né? Você vir à igreja é um risco? É um risco. Mas você pegar um ônibus é um risco. Você ir trabalhar é outro risco. Você ir numa academia é um risco. Você ir ao supermercado é um risco. Você ir, irmãos, a uma festa de aniversário de um familiar, de um parente seu, é ou não é um risco? Ou seja, tudo é um risco. Nós temos que saber avaliar a relevância e a importância da situação pela qual nós estamos dispostos a correr o risco. Ou seja, se eu corro um risco para ir a uma academia, é porque a academia é relevante, é importante na minha vida, né? Se eu corro o risco para comer uma pizza no sábado à noite, naquele lugar que eu já costumo ali comer pizza, porque é o lugar do meu gosto pessoal, né? Vamos dizer, satisfez o meu paladar. Então, se eu corro um risco para estar lá, é porque aquele lugar estar ali é importante para mim. E se eu venho à igreja, é porque a igreja é relevante na minha vida. Então, riscos nós vamos correr, né? Então não tem pregador, não tem pastor, por mais ungidão que ele seja, que possa garantir quem vai pegar e quem não vai pegar Covid-19. Não tem, irmãos. Eu não posso garantir nada para ninguém, mas uma coisa eu posso garantir: se você está em Cristo, a sua vida está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. Com Covid, sem Covid, com lutas, sem lutas, e nós temos que aprender a descansar nessa certeza, porque senão a gente fica neurótico, né? Porque senão a gente não vive, a gente sobrevive. Pastor, qual que é a diferença de viver e sobreviver? Sobreviver é aquela pessoa que ela está sobrevivendo, ela se trancou em tudo, ela não vai em lugar nenhum mais, ela não põe o pé para fora da casa, porque ela tem medo de morrer, né? Mas ela está sobrevivendo, ela está aí, né? Agora, a pessoa que está vivendo é aquela que sabe do perigo, não subestima o perigo, mas ela sai para trabalhar, porque ela tem que trabalhar. Ela sai para a igreja porque ela sabe, ela tem consciência que ela precisa adorar a Deus. Ela sai para o mercado porque ela tem consciência que ela precisa ir ao supermercado. Ou seja, apesar dos problemas, a pessoa está vivendo, ela está vivendo. Eu quero viver, amém, irmãos? Eu espero que você também queira, né, viver. Queridos, então nessa manhã eu acredito que não foi nem eu que abri a Bíblia, foi o Espírito Santo, porque eu ia pregar sobre Dorcas. Estou sendo sincero com os irmãos, eu vim preparado hoje pela manhã para pregar sobre Dorcas, ali em Atos capítulo 10. Aí quando a Nicole estava cantando ali, eu fui mexendo na Bíblia e parou no livro do profeta Sofonias. E interessante que eu nunca preguei sobre nada, né, no livro do profeta Sofonias, mas parou aqui em Sofonias 3, que é o texto, vou pedir para você abrir. E aí eu ia folhear a Bíblia para ir para Atos,
Eu parei para dar uma lida. Aí o Espírito Santo falou: não sai daí não. Não sai daí não, porque o negócio é aqui, né? E realmente, irmãos, como eu disse para os irmãos de manhã, eu fui ler esse texto em casa, né? Eu fui ler esse texto em casa, e que texto tremendo, que mensagem profética, né? Esse texto ele tem para as nossas vidas, nos dias de hoje. Então eu quero compartilhar com você aí, Sofonias, capítulo 3, versículo 14. Sofonias 3, 14. Sofonias, se você nunca achou, nunca leu, ele está antes de Zacarias, e Zacarias é o penúltimo, é Malaquias, Zacarias e Sofonias, são os 3 últimos livros da Bíblia no Velho Testamento. Então, para você achar com mais facilidade, Sofonias 3, 14. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou ainda, está procurando. Carlinhos está procurando ainda, né, Carlinhos? Sofonias, capítulo 3, versículo 14. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem aí com as suas Bíblias abertas. Diz assim: canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas. Ó Sião, não se enfraqueçam as suas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os entristecidos por causa da reunião solene, congregarei, esses que são de ti e para os quais o opróbrio dela era um peso. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que colcheia, e recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei, certamente farei de vós um nome, um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém, queridos? Tem tanta coisa linda que o Senhor falou conosco aqui, né? Ele diz assim: eu trarei de volta, eu farei voltar o meu povo, da onde eles estão, aonde eles foram espalhados, eu os trarei de volta. Queridos, o que me chama a atenção aqui é que ele primeiro começa chamando a gente a uma postura de adoração, uma postura de louvor. É como se o Senhor dissesse assim: para de ficar preocupado com os problemas e comece a cantar, comece a louvar, comece a engrandecer o meu nome, comece a me adorar. Qual é a sua maior preocupação hoje, filho? Qual é a sua maior preocupação hoje, filha? Me adore, cante com alegria. Cante alegremente, ó filha de Sião, cante alegremente, ó Israel, canta, regozija-te de todo o teu coração, ó filha de Jerusalém. Esses 3 termos, irmãos, filha de Sião, Israel ou filha de Jerusalém, são termos que Deus usa para falar com aqueles que são seus, são termos que Deus usa para falar com aqueles em quem Ele habita. Porque quando o Senhor fala de Sião, a palavra Sião na Bíblia, ela tem 4 significados. Sião significa cidade forte, construída sobre o monte Sião. Existia uma cidade fortificada ali no Velho Testamento, que Davi tomou posse dela, ela se tornou a cidade de Davi, e era a cidade de Sião, que ficava sobre o monte Sião.
Também Sião está relacionado com o Monte Sião. Independente da cidade que está lá, existe um monte que o nome dele era Sião, um lugar de adoração. Também Sião se refere a Jerusalém, como lugar da habitação de Deus no meio do seu povo. E por fim, Sião se refere a Jerusalém celestial, ou ao paraíso, ou lugar celestial onde nós iremos morar com o Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz: Sião, vou embora para Sião, né? Vou embora morar com Deus. Então, quando a Bíblia fala de Sião, nós temos que entender aqui no contexto desse texto, está falando de uma cidade forte, está falando de um lugar onde Deus habita, onde Ele reina, uma cidade que não será invadida pelo inimigo, uma cidade vamos dizer assim, diante das adversidades, ela prevalecerá, porque o Senhor a sustenta, o Senhor está ali presente. Então ali, irmãos, nesse texto nós somos chamados a cantar alegremente, cantar com alegria. E quando Deus fala isso no meu coração, irmãos, Ele falou assim, de uma maneira assim muito, e tocou muito forte isso em mim hoje de manhã, porque Deus começou a mover aqui pelo louvor. Deus começou a mover aqui no momento em que nós começamos a cantar. A gente simplesmente chegou aqui, o que nós vamos fazer? Vamos cantar. Vamos louvar a Deus, como a Nicole fez, pegou o violãozinho dela ali, começou a dedilhar, e o Espírito Santo disse: gostei, vou descer, e começou a passear no nosso meio, irmãos. De repente a gente começou a ver gente chorando, de repente a irmã Adriana estava chorando, o irmão Jorge estava chorando, aí eu estava com a voz embargada também, quando comecei a querer pregar a palavra, irmãos, e assim a gente tem que estar sensível ao que Deus quer fazer, porque o nosso Deus é um Deus simples, nós que somos complicados. O nosso Deus é simples. Às vezes na simplicidade Ele age com mais facilidade do que em meio a uma situação de muito requinte ou muita sofisticação que nós seres humanos queremos criar para Deus agir. Deus não precisa de nada disso, irmãos. Deus não precisa de sofisticação, Deus não precisa de jogo de luzes, de fumaça, de gelo seco. Deus precisa de corações quebrantados e contritos, porque diz a palavra de Deus: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Às vezes a gente quer criar uma atmosfera espiritual baseada em situações, em coisas que nós achamos que são importantes para tornar o ambiente mais espiritual para Deus. Deus não precisa de um ambiente mais espiritual, Ele precisa de corações mais espirituais. Ele precisa de corações que se rendam a Ele, que se prostrem diante dEle. Muitas vezes Deus está dizendo: filho, faz o feijão com arroz, bem feitinho, faz o simples para minha glória, e eu vou descer, e eu vou provar do que você está me oferecendo, eu vou receber a sua adoração. Canta alegremente, ó filha de Sião, canta alegremente, ó igreja batista em Itatiaia. Canta alegremente, servos e servas do Senhor que estão neste lugar nessa noite, porque o Senhor está visitando o seu povo, porque o Senhor está fazendo grandes coisas em favor do seu povo. Por que Sião era chamada ali naquele texto a cantar alegremente ao Senhor? Sofonias, eu fui dar uma lida na vida dele essa tarde. Ele era um profeta, irmãos, que estava pregando sobre acontecimentos futuros. Ele estava falando, irmãos, sobre o juízo de Deus que viria futuramente sobre a nação de Israel e sobre o mundo de uma maneira globalizada. Ele estava falando de juízos futuros. Só que aqui, irmãos, o Senhor diz assim: canta alegremente, ó filha de Sião, canta alegremente, ó filha de Jerusalém, canta alegremente, ó minha igreja, porque eu afastei os teus juízos. Amém? Primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, que o primeiro motivo pelo qual Deus, Ele nos dá motivo para cantar, é que Ele afastou os seus juízos das nossas vidas. Deus é um Deus de juízos. Ele estava executando um juízo sobre Jerusalém por causa da corrupção de Jerusalém. Se você vai aqui no capítulo 1, no capítulo 3, no versículo 1 do capítulo 3, você vai ver aqui que o Senhor ele está indignado com a nação de Israel. Ele está falando de um castigo sobre Jerusalém. Aí ele diz assim: ai da rebelde e contaminada da cidade opressora, não obedeceu a sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Aqui nós vemos 4 coisas que desagradam o coração de Deus: rebeldia, desobediência,
falta de confiança no Senhor e afastamento de Deus. 4 coisas que o Senhor estava julgando na vida do seu povo, irmãos: rebeldia, falta de obediência à palavra, falta de confiança em Deus e, por fim, distanciamento de Deus. E o Senhor estava julgando o povo por causa dessas questões. Mas no versículo 4 em diante, ele fala dos líderes. Ele fala assim: e os profetas são levianos, homens aleivosos, e os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Aqui ele está falando, irmãos, da corrupção dos profetas, da corrupção dos sacerdotes. E no versículo 3 fala: os seus príncipes são como leões rugidores no meio dela, e os seus juízes são como lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Aqui está falando da sagacidade, da violência, que havia no coração dos príncipes e dos juízes. Tudo isso estava desagradando profundamente o coração de Deus. Deus mandou juízo. Deus mandou juízo para tratar com o seu povo, para tratar com o seu povo. Irmãos, muitas vezes Deus precisa tratar conosco porque nós erramos. Amém? Fala para o seu irmão aí: nós erramos. Nós erramos. Irmãos, existem 2 tipos de juízo de Deus sobre a igreja. Existe primeiro o juízo atemporal. O que é atemporal? É um juízo que Deus está executando em todo o tempo. Não tem um tempo fixo ou determinado para esse juízo. Deus está fazendo um juízo atemporal da igreja, que é um juízo que só vai acabar quando a igreja sair da terra. Mas até lá o Senhor está julgando a igreja em relação aos princípios e os valores da sua palavra. Então Deus vai julgar a igreja de forma atemporal em relação à rebeldia, à santidade, à obediência à palavra, à justiça que deve estar presente na vida da igreja. E esse juízo atemporal não é só sobre uma igreja local, não é somente sobre a igreja batista em Itatiaia, é sobre toda a igreja dele espalhada sobre a face da terra, independente da denominação religiosa. Pode ser batista, Assembleia de Deus, pode ser qual que for. Existe um juízo atemporal de Deus, está acontecendo. Ele só vai terminar quando tudo se cumprir. Mas existe o juízo temporal de Deus. O juízo temporal de Deus é aquele juízo que Deus traz sobre uma igreja específica, num momento específico, sobre uma situação específica. Aí eu trago para a igreja batista no Jardim Itatiaia. Às vezes, esta igreja pode ter passado por um juízo temporal de Deus, para que Deus pudesse julgar as nossas vidas em relação a algumas coisas que a gente estava deixando de fazer, e Ele pegou e usou essa situação para fazer um juízo temporal das nossas vidas e nos despertar, porque o juízo de Deus não é para destruir, para despertar o povo, para dizer: filhos, vocês estão errando, vocês estão descuidando, vocês estão falhando em algumas coisas, e o inimigo se aproveitou disso e tocou a vida de vocês. Porém, eu quero dizer para vocês: os juízos da minha parte sobre a vida de vocês acabaram. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, já alertei, já despertei. Então agora rejubila e canta, porque acabou o tempo do juízo, agora é o tempo da restauração. Porque às vezes nós erramos, às vezes, como trazendo para nós, Igreja Batista no Jardim Itatiaia, às vezes nós erramos. E como é que a gente erra em tempos de pandemia? Uma pergunta: como é que nós como igreja erramos em tempo de pandemia? Às vezes nos descuidando das situações que estão relacionadas à prevenção com relação à doença. Às vezes nós erramos, irmãos, por nos sentimos tão em paz, por não vermos ninguém doente, a gente vai, abraça, não usa máscara, a gente vive como se a pandemia não estivesse acontecendo. E às vezes Deus dá um toque, fala: dê um toque, não vou deixar acontecer nada de grave, porém, vocês precisam alertar e atentar, que é hora de vigiar mais, é hora de sermos mais cuidadosos, é hora de sermos mais prudentes, é hora de sermos mais, vamos dizer assim, irmãos, cuidadosos com as situações das nossas vidas e da vida das outras pessoas, Como a gente erra em tempo de pandemia, às vezes no descuido, no relaxamento. Está tendo um relaxamento aí fora, está ou não está, irmãos? Eu vi no jornal aí festas clandestinas que estão acontecendo em Campo Grande. A gente olha assim aquela aglomeração de gente e ninguém está preocupado nem com máscara. Por isso que eu estou dizendo para vocês, aqui em Campo Grande, com certeza muita gente vai contrair coronavírus. Por quê? Porque o povo não está nem aí mais, No Brasil, houve um tempo que a gente estava lá embaixo, em questões de sermos, assim,
aparecemos no mapa como uma cidade que menos tinha casos. E aí aqueles que tinham mais casos, eles começaram a se cuidar, começaram a tomar mais cuidado e começou a inverter. Agora Campo Grande está passando aqui para cima, né? Campo Grande agora está aqui em cima. É uma das cidades do Brasil que está mais crescendo em número de casos de Covid-19, porque houve um houve um relaxamento. Então, irmãos, por mais que a gente diga assim, eu não tenho medo do Covid, mas a gente tem que tomar cuidado para cuidar de outras pessoas, da nossa própria vida, da própria igreja, né? Porque existe o olhar da sociedade em cima da igreja. E se nós, irmãos, não fizermos a nossa parte, não vai faltar gente para criticar a gente lá fora. Sim ou não? Sim. Irmãos, é assim que nós temos que pensar, né? É assim que nós temos que pensar, né? E como é que a gente erra em tempos de ódio e de violência? Mudei agora, não é mais Covid, esquece a Covid. Como é que a gente erra em tempos de violência, de ódio, né, de indiferença? A gente erra não investindo em amor, não amando, né? A gente erra se deixando contaminar, irmãos, pela violência, pela indiferença, pela frieza com que as pessoas estão tratando umas das outras aí fora. Se nós estamos vivendo tempos de violência, de ódio, de indiferença, a gente tem que investir no amor, porque Deus é amor. Amém, irmãos? Se Deus é amor, tem que ter amor na gente, tem que ter amor na nossa vida, a gente tem que ter amor pelas pessoas, a gente tem que cuidar das pessoas. Se ali fora ninguém está cuidando de ninguém, problema deles, nós temos que fazer a nossa parte. Então nós temos que amar nossos idosos, né? Temos que amar os nossos jovens, temos que amar a todos, e isso exige de nós um cuidado, né? Qual é o maior patrimônio de Deus aqui, irmãos? As cadeiras? Essa parede, esse templo? O maior patrimônio de Deus é a vida de vocês. São as nossas vidas, porque Jesus não morreu por causa de templos, Jesus não morreu por causa de cadeiras, Jesus morreu por causa de você, por minha causa, por causa de cada um de nós. E Ele não faria isso se não fosse por amor. Eu estava ouvindo o Juliano Som, no momento que a gente chegou aqui, eu achei interessante. Ele estava dizendo assim que quem matou Jesus não foi os nossos pecados, porque os nossos pecados não têm o poder de tirar a vida de Jesus. Quem matou Jesus também não foram os judeus, porque homem algum, nem os judeus, nem os romanos, tem o poder de matar ou de tirar a vida de Jesus. Quem matou Jesus também não foi o diabo, não foi Satanás, porque Satanás também não tem o poder de tirar a vida de Jesus. Quem matou Jesus foi o próprio Jesus, através da escolha que Ele fez. Ele poderia matar a todos nós, ou Ele poderia morrer por todos nós. Ele preferiu morrer por todos nós. Isso é amor. Isso é amor. Ele demonstrou amor por nós. Então muitas vezes, queridos, nós temos que pensar, né, nesse tempo, é um tempo em que nós não podemos errar, permitindo que o nosso coração se endureça, permitindo que o nosso coração fique frio, na disposição de amar, de ser solidário, de ser companheiro do nosso irmão na sua dificuldade, né? Eu sou um pastor que gosto demais de abraçar. Se eu pudesse, eu abraçava todo mundo. Os irmãos me conhecem. Como é ruim para mim, como está sendo doído para mim esse tempo de poder só olhar para você e falar: ô irmão, vai com Deus. Mas é o que nós podemos fazer, né? É a maneira de nós demonstrarmos amor hoje, né? Ficou difícil, né, a situação, e nós temos que ter essa noção, essa percepção, queridos. Como nós podemos errar, né, numa época em que as pessoas estão esfriando no amor, não deixando o amor esfriar dentro de nós, não deixando o amor esfriar dentro de nós. O Senhor diz: canta alegremente, ó filha de Sião, porque eu tirei os meus juízos, eu tirei os teus juízos de sobre a sua vida. É tempo de restauração, é tempo de restauração. Deus está restaurando. Canta alegremente, filha de Sião, exalte a bondade de Deus ao invés de reclamar dos problemas. Por que, irmãos? Porque os problemas eles virão, as dificuldades elas virão,
Quem está no mundo está sujeito a enfrentar dificuldades, a enfrentar problemas, a enfrentar lutas. Mas o que o Senhor está dizendo para mim e para você, que as lutas virão, os problemas virão, mas não prevalecerão. Ele estará conosco, Ele agirá em nosso favor. A bondade de Deus é favorável a nós. Isso tem que trazer paz ao nosso coração. Canta alegremente, ó filha de Sião, porque o Senhor exterminou o teu inimigo. É como se o Senhor dissesse assim: o teu inimigo está nas minhas mãos. Irmãos, a única maneira do inimigo tocar na vida do povo de Deus é quando o povo de Deus cai nos juízos de Deus. E quando o Senhor diz: tirei os juízos, Ele está dizendo: junto com a ação minha de tirar os teus juízos, o seu inimigo automaticamente já foi exterminado. Então Deus está dizendo: não tema o inimigo, tema os meus juízos, porque se você estiver comigo e em paz comigo, os teus inimigos não te alcançarão. Os teus inimigos não serão problema para a sua vida. Às vezes, irmãos, os nossos inimigos nos tocam porque nós erramos e permitimos, né? Mas não é Deus que falhou, nós que falhamos. E aí o que acontece? O inimigo vem e nos toca, mas Deus vem e nos sara, Deus vem e nos restaura, Deus vem e destrói a ação do inimigo. E Ele diz: tirei os juízos, caminha diferente agora, caminha diferente, vai adiante, mas caminhando diferente. Amém, queridos? Canta alegremente, ó filha de Sião, agindo com coragem, para poder crescer na fé, para poder crescer na dependência de Deus. Quem quer crescer na fé e na dependência de Deus aí? Irmãos, vou fazer perguntas aqui, os irmãos me respondam. A gente cresce na fé ficando num ambiente assim de total segurança, onde nada nos atinge, ou a gente cresce na fé enfrentando desafios, riscos, situações de dificuldade, desertos? Como é que a gente cresce na fé? Enfrentando riscos, desafios, situações difíceis. Irmãos, muitas vezes a gente quer um ambiente totalmente seguro, um ambiente totalmente confortável, mas como que você vai crescer na dependência de Deus, cercado de recursos materiais à sua volta, te suprindo de todas as maneiras? Não tem como, né? Para a gente crescer na dependência de Deus, a gente tem que passar por luta, a gente tem que passar por desafios, a gente tem que se desequilibrar para se equilibrar novamente em Deus. E muitas vezes é isso que o Senhor está dizendo para nós: não temas. Aqui está no texto, irmãos: não temas, não temas. Aqui está dizendo o Senhor ao seu povo, né, a Jerusalém: não temas, porque o Senhor está no meio de ti. Não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Amém? Quem que está no meio de nós, irmãos? O Senhor, o poderoso. Quem que está no meio dessa igreja? O poderoso, o Senhor. Irmãos, ninguém diz para uma outra pessoa: não temas, quando ela está num ambiente de tranquilidade. Sim ou não? Eu vou dizer para uma pessoa que está, irmãos, num ambiente de total segurança, cercado por toda e qualquer situação de segurança à sua volta, vou dizer: não temas. Eu só digo não temas para quem está enfrentando situações difíceis, para quem está sendo confrontado com desafios difíceis de serem vencidos. Então, quando a palavra de Deus vem para nós dizendo não temas, Ele está dizendo: você está no desafio, você está na luta, mas eu estou contigo. Você está no desafio, você está na batalha, você está num lugar de dificuldade, mas eu estou com você. Eu vou te ajudar nessa, né? Eu estou no meio de ti, estou no meio da situação. Irmãos, eu quero fazer uma conexão desse texto com o Salmo 46:4, aonde o Senhor nos diz assim: que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Irmãos, o que esse texto diz? Salmo 46:4 diz que ao romper da manhã, Deus nos ajuda. Todas as manhãs, quando o sol nasce, Deus está nos ajudando. E se o sol não nascer, Deus vai nos ajudar do mesmo jeito. Porque, irmãos,
O sol às vezes não vai nascer, assim como num dia ensolarado, às vezes está chuvoso, né? A gente sabe que o sol está lá, mas ele não vai aparecer ali para dar o calor e a condição que a gente precisa para fazer as nossas coisas. Às vezes até o sol vai falhar num dia de chuva, num dia de tempestades, né? Mas a ajuda do Senhor não, porque a cada manhã, é manhã com sol, é manhã sem sol, Deus vai te ajudar. E de duas maneiras Deus nos ajuda, irmãos. Ele nos ajuda disponibilizando para mim, para você, segundo Salmo 46:4, Ele nos ajuda disponibilizando para nós um rio de vida. Há um rio que sai do trono de Deus. Há um rio que sai do trono de Deus e alegra os santuários das moradas do Altíssimo. Esse rio é um rio de vida, onde ele passa, ele traz cura. Aonde ele passa, ele traz restauração. Aonde ele passa, ele traz vida, porque ele sai do trono de Deus. E aquele que está sentado no trono, embora seja todo poderoso, ele é acessível a nós em amor e graça. Ele se mostra acessível a nós. E rio, irmãos, rio fala de águas. E água, ele tem dentro da Bíblia o seguinte significado: quando o Senhor está falando de águas, águas que vêm sobre a terra em forma de chuva, a chuva serôdia ou a chuva temporã, ela vem para trazer refrigério, vem para trazer renovo, vem para trazer fortalecimento, vem para restaurar as forças que foram perdidas no solo. Então, quando o Senhor fala que há um rio que sai do seu trono e passa na nossa vida, Ele está dizendo: o mesmo renovo que a chuva traz sobre o solo, sobre a terra seca, esse rio vai trazer sobre a tua vida. Quando ele passar na sua vida, tudo que está seco na sua vida, o seu coração está seco, o seu espírito está seco, tudo que está seco deixará de estar seco. Eu encharcarei, eu trarei de volta a força, eu trarei de volta o vigor, eu trarei de volta o refrigério, eu passarei como uma água restauradora, e tudo que era seco se tornará novamente encharcado pela minha presença. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Há um rio que sai do trono de Deus, e esse rio está passando aqui nessa noite. É um rio de vida, é um rio de poder, é um rio de renovo. Assim como a chuva que vem, ela vem para renovar o solo, a água de Deus vem para renovar as nossas vidas, renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança, renovar a nossa alegria. Mas também o Senhor nos ajuda, nos trazendo sustentação, porque diz assim: o Senhor está no meio dela, não será abalada. O que o Senhor está dizendo? Que se Ele é o centro da nossa vida, se Ele está no centro da nossa vida, e se o foco central da nossa fé é Ele, o foco central das nossas atenções é Ele, o foco central do nosso amor é Ele, virão dificuldades e baterão na nossa vida, virão situações difíceis e baterão na nossa vida, com ímpeto, com força, com dureza, mas nós não cairemos, porque Ele nos sustentará. Ele está dizendo: não será abalada, porque Deus está no meio dela. Então as situações muitas vezes vêm e batem contra nós. Muitas vezes somos atingidos, irmãos, por situações difíceis na nossa vida financeira, na nossa vida familiar. Às vezes vem uma enfermidade, né? Às vezes vem uma situação relacionada como nós estamos vivendo hoje. Vem a pandemia e a doença que ela traz, às vezes bate na nossa vida, mas o Senhor diz: pode bater, porque vai ficar em pé, eu sustentarei. Eu sustentarei. Por que nós estamos em pé? Porque o Senhor tem nos sustentado. Por isso Ele pode dizer para nós: não temas, seja corajosa filha, seja corajoso filho. Irmãos, o povo de Deus sempre foi um povo corajoso na terra. Eu não olho para o povo de Deus como um povo medroso. Irmãos, em todos os tempos em que a igreja esteve na terra, sempre teve luta, perseguição, ameaça de morte, e o povo de Deus sempre de cabeça erguida, confiando no cuidado de Deus, enfrentando as circunstâncias da vida, confiando no Senhor. E hoje não pode ser diferente. Nós não podemos, irmãos, nos amedrontar, nós não podemos, irmãos, nos acovardar diante dessa situação que estamos vivendo hoje. Irmãos, o controle da nossa vida não pode estar nas mãos do Covid-19, mas nas mãos do Senhor dos Exércitos. Deus precisa ser aquele que verdadeiramente controla e dá diretrizes na nossa vida.
Canta alegremente, ó filha de Sião, diante das promessas de Deus. Eu vou para a última parte dessa palavra. E o Senhor tem promessas, o Senhor tem promessas para as nossas vidas. Queridos, Ele diz assim, aqui no versículo 18 do capítulo 3: os entristecidos por causa da reunião solene, eu congregarei esses que são de ti, e para os quais o opróbrio dela era um peso. E ele diz assim: eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que colcheia, e recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra, em que foram envergonhados. Queridos, aqui está falando que o Senhor Ele vai trazer de volta aqueles que foram espalhados, aqueles que estão tristes, porque gostariam de estar na reunião solene. O que é a reunião solene? É isso que está acontecendo aqui, é o culto presencial. Muitos queriam estar no culto, muitos queriam estar adorando ao Senhor, estavam tristes, porque não podiam estar ali naquele culto, naquela reunião solene, e aquilo para eles era um opróbrio, uma vergonha que eles carregavam sobre as suas vidas. Mas o Senhor diz: eu tirarei toda a vergonha, e os que estão tristes porque não estão na minha presença na reunião solene, eu trarei de volta. A que colcheia eu resgatarei, a que foi expulsa eu trarei de volta, porque eu cuido das minhas ovelhas. Eu cuido das minhas ovelhas. Nessa noite eu quero dizer para você, querido, tudo está nas mãos de Deus. Você é ovelha de Jesus. Deus vai cuidar de você no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da adversidade. Tem promessas de Deus que vão se cumprir na nossa vida. Então o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: fica tranquilo, continue me adorando, faça a sua parte, faça o que você pode fazer, e os que não estão aqui, eu vou trazer de volta, eu vou arrebanhá-los novamente, né? Eu vou trazê-los na minha presença novamente. Queridos, nós temos que exaltar, cantar, louvar ao Senhor. Eu creio que é um tempo, né? Toda dificuldade na vida do crente é um vento que bate e passa. Então vai passar, né? Tudo que está acontecendo hoje vai passar, e nós vamos estar louvando ao Senhor. E amanhã ou depois, todas essas cadeiras que estão vazias e que costumeiramente todo domingo estão praticamente todo domingo está quase tudo lotado, essas cadeiras aqui, né? Esse povo vai voltar aqui daqui uns dias de novo, né? Então nós estamos aqui, vamos exaltar a Deus, vamos glorificar o nosso Deus. E quem tiver que voltar, vai voltar, não porque o pastor foi atrás e a pessoa vai estar aqui porque alguém foi lá e em função de uma cobrança ela veio. Não, eu não vou cobrar ninguém para vir, irmãos, não vou cobrar ninguém para vir. Quem for vir, vai vir porque tem que vir, porque o Espírito Santo vai trazer, amém? Quem vai vir porque realmente é algo de Deus, vai vir porque o Espírito Santo foi, tocou e falou: você precisa estar lá, filha, você precisa estar lá, filho, eu te amo, eu quero que você esteja de novo comigo, eu quero que você esteja na tua posição, no teu ministério. Isso vai arder no coração das pessoas, isso vai arder, né? Tanto é que a Nicole, eu nem sabia se ela vinha hoje, porque eu falei: Nicole, fica à vontade, se você puder vir vai ser muito bom, porque você vai ser muito usada por Deus, mas se você não vir, eu vou ter que cantar a capela, né? O pessoal vai cantar tudo hino aqui, né? Mas ela veio, né? Então, mas eu deixei ela livre para vir ou não vir, e assim eu deixo também com os irmãos. Mas quem gostou de